Então, a prece, ela sempre foi importante e o exemplo é de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nós não vimos Jesus Cristo ali em Betânia, subindo o Monte das Oliveiras, ou Getsêmani, que era o lugar do azeite, também chamado, para conversar com Deus. Conversar com Deus, porque, na verdade, a prece é um conversar com Deus. É como Jesus Cristo disse, quando ele estava em Jerusalém, e notou que os doutores da lei, boa noite, Ana, ele notou que os doutores da lei procuravam os lugares mais altos para fazer as suas orações, maceravam o rosto para que todos os transeuntes que passassem ali pudessem observar que eles estavam fazendo as suas orações. Então Jesus Cristo chegou e condenou. Disse, olha, não façais como eles fazem, maceram o rosto, naquela tristeza, naquela coisa e tudo, para fazer as suas orações. Vós não, que somos nós. Né? Quando for fazer as suas orações, adentreis a porta do seu quarto, quer dizer, do seu coração. E não é preciso falar muito, porque não é pela quantidade de palavras que a sua prece será ouvida. Não é pela quantidade de palavras, mas é a sinceridade, é a força, é a vontade, é a energia que nós colocamos quando vamos fazer uma prece. Então, e disse, olha, não adianta, não é pela quantidade de palavras, porque mesmo antes de você fazer a sua oração, Deus sabe o que se passa dentro de cada um de nós. Então, foi o próprio Jesus Cristo que nos alertou quanto àquelas orações que a gente costuma ver muita gente fazer, para que todos possam olhar que ele está rezando. Isso aí, Jesus Cristo nos deixou o exemplo. Por isso, nós vamos agradecer agora a Deus, ao nosso Pai Criador, de onde todos nós emanamos, porque só existe um Criador, que é Deus. Agradecendo por esse momento a Jesus Cristo, nosso Mestre amado, a Maria Santíssima, a todos os anjos, a todos os espíritos, abnegados, trabalhadores da seara do Mestre. Pedimos também pelos desesperados, pelos aflitos, por aqueles que choram, por aqueles que sofrem, por aqueles que se encontram em desesperos. Que a misericórdia e o amor de Deus, as energias tranquilizadoras, curadoras, envolvam cada um desses nossos irmãos, para que nós juntos possamos, nesse projeto ascensional, chegarmos ao redil divino, ou às moradas que Jesus Cristo veio nos anunciar. Então, que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Pois bem, Jesus Cristo, Mestre dos Mestres, um Espírito perfeito, governador espiritual do nosso planeta. É por isso que ele diz que ele é o pastor e nós somos as ovelhas. Monaria Soares, boa noite. Então, ele veio nos conduzir ao redil divino, a viagem interior. Tudo que Jesus Cristo falou e deu exemplo foi para nos conduzir ao autodescobrimento. Todo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o autodescobrimento que nós precisamos fazer. Vou dar o exemplo. Quando ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho não é físico. Não é físico. Por quê? Quem não tivesse condições de ir lá para o lugar, lá para Jerusalém, quem não tivesse condições de ir lá, então não caminhava pela trilha que ele deixou. Mas o caminho é interior, que ele veio nos ensinar e deu o exemplo, para que nós possamos o quê? Encontrar esse Cristo cósmico, esse eu sou. É o que nós precisamos fazer.
Então, todos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo foi em busca de nós nos auto-iluminarmos, atingir a auto-iluminação. E isso só se dará através do autodescobrimento. É como tinha no oráculo de Delfos, aquele dizer aquela frase: homem, conhece a ti mesmo. Porque nós não nos conhecemos ainda. Nós não nos conhecemos. Nós não somos essa pessoa que nós aparentamos, essa pessoa que nós queremos ser. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Mas através das oportunidades, das reencarnações, nós estamos procurando fazer esse burilamento. Nós estamos procurando fazer justamente esse aperfeiçoamento, já que a nossa essência é perfeita porque nós saímos das mãos de Deus. Nós emanamos do nosso Pai Criador. Agora, nós somos perfectíveis através dessas experiências que nós estamos vivendo, já que nós somos criados simples e ignorantes. Isso sem experiência. Muita gente diz o seguinte: mas por que Deus, não sabendo disso, por que nos criou logo perfeito? Aí nós não iríamos valorizar. Então, as contrariedades, as dificuldades, os obstáculos, tudo que nós vivemos é para nos proporcionar as experiências que nós precisamos viver. Tudo que nós vivemos é como um diamante que passa pelo burilamento para chegar a brilhar a sua própria luz. Ele é envolvido pela ganga, pelo cascalho, e aos poucos ele vai sendo lapidado como nós estamos sendo lapidados, pelas oportunidades que nós estamos tendo. Então, Jesus Cristo, quando ele deixou os evangelhos, que tão bem os 4 evangelistas juntaram aqueles feitos de Jesus, isso depois de 30 anos. Marcos e Lucas não caminharam com nosso Senhor Jesus Cristo. Escreveram os seus evangelhos ouvindo o que o povo falava. Mais precisamente, Marcos escreveu o seu evangelho ouvindo o que Pedro falava. E Lucas, o que Maria e que o próprio Paulo falava. Então, o evangelho não tem religião. Por quê? Porque na época de nosso Senhor Jesus Cristo, quais as religiões que haviam na época? Não tinha essas religiões. Então, as religiões é que utilizam o evangelho. As religiões. Mas o evangelho não tem religião. Jesus Cristo não deixou os seus ensinamentos para a religião A ou B ou C. Nós é que utilizamos os evangelhos. Certo? Pois bem, Jesus Cristo, que era muito observador, em dado momento, ele estava em Jerusalém. Era o lugar onde ele costumava ficar. Quando ele vinha da Galileia, que tinha uma distância mais ou menos de 130 quilômetros, ele teria que percorrer. E de lá ele vinha pregando, porque ele disse que para isso ele tinha vindo. Para isso ele disse que tinha vindo. Então, em dado momento, ele chegou ali no Templo de Salomão. Templo majestoso, que já tinha sido reconstruído várias vezes. E a última vez que o Templo de Salomão foi destruído foi pelo general Tito, no ano 70. Mas ele foi destruído por várias vezes, certo? Então, Jesus Cristo defronte do templo, onde ficava o gasofilácio, com a arca,
onde as pessoas colocavam o dinheiro. Dinheiro. Quer dizer, isso é uma coisa que já vem de muitos anos. De muitos anos. E o mais engraçado é que Jesus Cristo disse que o Filho do Homem não tem uma pedra onde reclinar a sua cabeça. Então, para que nós possamos conversar com Deus, não precisa esses templos suntuosos. Não precisa. Porque nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus. É aquela passagem que tem no Evangelho que Jesus Cristo também cita. 2 homens subiram ao altar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou bem na frente do templo e o publicano alguns passos atrás. O fariseu chegou nas suas orações diante do templo, diante do altar. Ele chega e diz: Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque eu pago o dízimo. Jejum 2 vezes por semana. E não sou como esse publicano, ladrão, adúltero. Isso é um modo de se conversar com Deus? No altar, que esse altar representa a nossa consciência. A nossa consciência, esse altar representa a nossa consciência. Então, o publicano que estava um pouco atrás, cabisbaixo, mas dentro do seu coração, ele dizia: Pai, perdoa porque sou um pecador. Então Jesus Cristo, falando para os apóstolos, disse: qual foi a prece que foi ouvida? Do fariseu ou do publicano? E os apóstolos ficaram assim. E Jesus Cristo respondeu: do publicano, porque ele falou com sinceridade, admitia o seu erro. E quando nós admitimos o nosso erro, fica mais fácil de nós consertarmos o nosso erro. Agora, o doutor da lei, não. De forma alguma. Ele achava, porque jejuava 2 vezes e pagava o dízimo, pronto, era só isso. Não precisava fazer mais nada. Não precisava mais fazer nada. Então, como nós, hoje, em pleno século XX, ainda nos deixamos enganar pelas interpretações errôneas daquilo que, na verdade, Jesus Cristo veio nos ensinar. E o que foi que Jesus Cristo veio nos ensinar? Como foi que ele resumiu todo o Evangelho? Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Ele resumiu. Pronto. Tem gente que diz assim: mas eu não tenho um caminho, não tenho uma direção. Pois pronto. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que você está no caminho certo. E vai realizar seus sonhos. E quem foi que disse isso? Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que disse isso. E Ele é o quê? O mestre dos mestres. Ele mesmo disse: todo o poder do céu e da terra me foi dado. Eu não vim destruir as leis, mas sim cumpri-las. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então não adianta a gente esperar que os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo serão modificados por outro enviado. Que as leis de Deus vão ser mudadas para a satisfação nossa. Não vai, não vão. Eu não vim destruir as leis, mas sim cumpri-las. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, se Jesus Cristo cumpre as leis de Deus, por que é que nós não vamos cumprir? Por que é que nós não vamos cumprir as leis de Deus? Vamos. Bom, então ele, defronte do templo de Jerusalém, do templo de Salomão, ele observou que as pessoas chegavam
e deitavam peças de ouro dentro da arca ou do gasofilácio. Aqueles que tinham mais pegavam uma peça de ouro e deitavam, jogavam, soltava dentro do gasofilácio. Mas muitos deles só soltava a peça quando os transeuntes ficavam olhando o seu gesto, o gesto que ele estava fazendo ali, a doação que ele estava fazendo. Quer dizer, ele estava querendo a aprovação do povo. Ele estava querendo a aprovação do povo. Então, ele estava o quê? Estava querendo servir a Deus e a Mamon, como Jesus Cristo disse. E nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Então, Jesus Cristo, como eu disse, que era muito observador, e se ele estava acompanhado dos seus apóstolos. Ele chega e olha e vê uma pobre viúva. Ela chega próximo do gasofilácio, ou da arca, e pega aquela sua bolsa surrada, sua bolsa velha. Chega, mete a mão e procura ali o que é que tem dentro. E encontra 2 lépios, 2 moedas. E vamos fazer uma comparação hoje aqui. Vamos comparar com 2 reais, cada um valendo R$1. Então ela botou 2 moedas dentro do gasofilácio, naquele momento, e colocou na arca. E Jesus Cristo, bom, agora ficou ok, né? Certo? E Jesus Cristo, observando isso, ele chega e diz para os apóstolos, chamando-os ali, e diz: quem foi que deu mais? Os doutores da lei, ou aquelas pessoas mais abastadas, ou essa mulher, ou essa pobre viúva? E os apóstolos ficaram esperando, né, o que Jesus Cristo realmente estava falando. E Jesus Cristo, respondendo a ele, disse: quem deu mais foi a pobre viúva, que deu das suas necessidades. Essas 2 moedas vão lhe faltar. Enquanto aqueles outros não deram das suas necessidades, aquilo ali não iria faltar a ele de forma alguma. Ou então, moral da história dessa passagem de hoje: nós precisamos oferecer das nossas necessidades. Nós precisamos oferecer ao nosso próximo aquilo que vai nos faltar, como Jesus Cristo falou. É a vontade de ajudar. E a gente ajuda com aquilo que nós temos. Com o que nós temos. É o sacrifício que nós fazemos para ajudar. Por isso é que Jesus Cristo disse: sacrifício eu quero, holocaustos não, de forma alguma. Porque nós estamos nos sacrificando por nós mesmos. Nós estamos nos sacrificando por nós mesmos. Tudo aquilo que a gente faz em favor do próximo, porque o próximo é um convite que Deus nos oferece para a prática da caridade. Para a prática da caridade. Porque quando nós formos cobrados, quando chegar do outro lado da vida, o que foi que você fez em favor do próximo? Ah, mas eu não tive oportunidade. Então, quantas pessoas não batem a nossa porta? Quantas pessoas nós não encontramos na rua? Ah, sim, mas vou fazer a caridade material. É o começo, a caridade material. É o começo. Para que depois nós cheguemos à caridade espiritual.
qual é a diferença das duas caridades? A caridade material é a mais fácil de se fazer, porque, primeiramente, os bens materiais que nós amealhamos não nos pertencem. Não nos pertencem. E muitas vezes, você ou nós damos pedaço de pão ou uma moeda, alguma coisa para uma pessoa no semáforo, tudo só para ver longe da gente. Mas já é um gesto bonito, já é um gesto bom. Boa noite, Sibeli. Já é um gesto bom, já é o começo. Mas nós temos que chegar para a caridade espiritual. O que é a caridade espiritual? Caridade espiritual é você chegar e parar e ouvir, oferecer um ombro amigo àquela pessoa que está em desespero. É você ter tempo para chegar e falar com uma pessoa. Porque tem muita gente que não quer um pedaço de pão, uma colherada de sopa, não. Tem gente que quer ouvir, que quer ser tocada, que quer ser consolada. Isso sim. É você sentar do lado da pessoa e ouvir aquela pessoa. Essa é a verdadeira caridade. Que nós vamos chegar a fazer isso. As duas são importantes, mas a caridade espiritual, com certeza, ela ajuda muito mais. Por quê? A caridade material, se você der um pedaço de pão, uma colherada de sopa, depois de 2 horas, ela está com fome de novo. E a caridade espiritual alimenta o espírito. É tão tal que nós temos essa certeza de que Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes por 2 vezes. E os apóstolos, em certo momento, disseram: Senhor, despede essa multidão de 5.000 pessoas, porque há 3 dias que caminha conosco. Quer dizer, Jesus Cristo estava praticando a caridade espiritual. E o povo há 3 dias caminhava com ele. Até que ele multiplicou os pães e os peixes por 2 vezes. Então, é importante para que cada um de nós possamos refletir nos ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que anda comigo jamais andará em trevas. Então, quem não anda com ele, anda nas sombras, na escuridão. Mas como é que a gente caminha? Como é que nós caminhamos com Jesus Cristo? Como é que a gente caminha com ele? Amando, perdoando, servindo. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Amando, perdoando e servindo. Aí a pessoa às vezes pode chegar e dizer assim: poxa, 3 coisas difíceis. Amar o próximo, perdoar, esse é o mais difícil. Perdoar aquela pessoa que nos fez mal. Aquela pessoa que nos caluniou. Tem muita gente que diz: não, eu não tenho sangue de barata, não. Para perdoar aquela pessoa que me fez mal, aí está indo contra as leis de Deus. E esse perdão, esse não perdão, vai fazer um mal tão grande dentro de nós, porque é uma energia que você vai consumir, você vai deixar dentro de você. E essa energia vai trabalhar negativamente. Muitas enfermidades são provocadas justamente por causa dessas energias negativas. Ah, mas eu não tenho condições de perdoar. Bom, meu amigo, você acha que não tem condições, mas você vai ter que perdoar. Se é lei de Deus, todos nós vamos cumprir. Mas tem aquelas pessoas que chegam e dizem: olha, eu perdoo, mas não quero ver nem perto de mim.
não é o perdão que Jesus Cristo nos ensinou. Não é o perdão. Nós estamos, quando a pessoa diz isso, está apenas se enganando. Está apenas se enganando. Não é o perdão. De forma alguma. Outro chega e diz, eu perdoo, mas se ele me perdoar também. Também o perdão não exige nada de ninguém. Quando eu perdoo, essa energia negativa que eu tenho dentro de mim, por não ter perdoado, quando eu perdoo, eu solto essa energia negativa, eu faço a minha parte. Agora, se a pessoa não me perdoar, aí o problema já não é meu. O problema já não é meu, é dela. Porque eu fiz a minha parte. Eu não posso fazer a parte do outro. Eu estou liberto. Eu saí da sintonia daquela pessoa. Não vou mais estar na sintonia dela. Então, por isso é que nós precisamos refletir. Foi o que Jesus Cristo falou para Pedro. Simão Pedro, quando chegou para ele, disse, mestre, até quantas vezes eu devo perdoar meu inimigo? Será 7 vezes? E Jesus Cristo chega e disse, Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí se você for multiplicar, 449. Mas cada pecado, todas as vezes quando for necessário, nós precisamos perdoar. Por isso é que há mais de 2000 anos Jesus Cristo deixou seus ensinamentos e nós ainda não conseguimos colocá-los em prática. E é por isso que nós sofremos. E é por isso que nós vivemos tristes. É por isso que nós ficamos depressivos. É por isso que chega aquele momento que a gente não tem mais vontade de viver. Por quê? Porque nós sabemos o caminho, sabemos o que precisamos fazer e estamos deixando para amanhã, para depois. Ou então, esses sofrimentos, esse momento que nós estamos vivendo, somos nós mesmos que estamos causando. Somos nós mesmos. Ou então, nós precisamos nos libertar disso. Nós precisamos nos libertar disso. Daquilo que vem nos aprisionando há quanto tempo? Há quanto tempo que nós estamos presos a conceitos errôneos que só tem nos atrasado perante o carro do progresso? E se não está dando certo, nós temos que mudar. E foi Jesus Cristo que veio justamente fazer isso. Nos ensinar como nós precisamos viver. Viver. E ele deixou bem claro nos seus ensinamentos. Ah, mas é porque caminhar com Jesus Cristo é difícil. Mas quem torna difícil somos nós. Quem torna difícil somos nós. Nós não podemos fugir de nós mesmos. Nós não podemos fugir das nossas necessidades. Todos nós queremos ser felizes. Não tem ninguém que não queira ser feliz. Mas, para que nós sejamos felizes, vamos assim dizer, tem um preço. E o preço nós podemos pagar. Não há felicidade sem amor. Isso eu falo felicidade verdadeira. Não há paz sem a paz que Jesus Cristo veio nos oferecer quando disse, minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não há felicidade sem perdão. Por isso é que nós precisamos refletir no que nós temos hoje. No que nós temos hoje. E Jesus Cristo deixou muito bem explicado na parábola dos talentos.
Hoje aqui na Terra tem irmãos nossos que receberam 5 talentos. É a capacidade que eles têm de receber 5 talentos. A responsabilidade é maior, muito maior. Mas se Deus deu, esse Senhor deu para eles 5 talentos, é porque ele tem condições de multiplicar os 5 talentos. O outro recebeu o quê? 3 talentos. Por que foi que ele não recebeu 5? Porque ele não tinha condições de multiplicar 5 talentos, mas tinha condições de multiplicar 3. Por isso é que nós vemos pessoas com mais condições financeiras. A responsabilidade é maior, a quantidade de talentos foi maior. A responsabilidade, como eu já falei, é muito maior. Aquele que recebeu 3 talentos, se não tinha capacidade de multiplicar 5, e Deus não coloca fardo pesado em ombro leve, só coloca aquilo que a gente pode suportar, vou dar 3 para ele, porque é a capacidade dele de multiplicar esses talentos. Mas teve outro que recebeu somente 1 talento, porque a capacidade dele era somente esta, de multiplicar 1 talento. Ele não tinha condições de receber 3 talentos, ele não tinha condições de receber 5 talentos, porque Deus não é injusto. Bom, esses 3 vieram para a Terra, que representa todo mundo hoje, cada um dentro da sua capacidade. Mas só que vai chegar o momento de todos nós aqui prestarmos contas dos talentos que nós recebemos. Dos talentos que nós recebemos. Então foi o que aconteceu. Quando eles 3 desencarnaram, perderam o corpo físico, o primeiro que havia recebido 5 talentos chega e diz: Senhor, está aqui, Senhor, os 5 talentos que tu me confiaste. E depois chega para ele e para o Senhor e diz: olha, está aqui mais 5 talentos, Senhor. Eu multipliquei os teus 5 talentos. E o Senhor, que é Deus, disse: vem, meu filho bendito, para o meu lado, porque ele cumpriu a sua tarefa. Ele multiplicou os talentos que lhe foi confiado. Vem para o seio do Senhor. Depois veio aquele que recebeu 3 talentos. Da mesma forma, ele chegou e disse: Senhor, está aqui os 3 talentos que tu me confiaste. Depois, vamos dizer assim, meteu a mão no bolso e está aqui os outros 3 talentos que eu consegui multiplicar. Quer dizer, cumpriu a sua tarefa, cumpriu a sua missão. E multiplicar talentos é ajudar o próximo. É ajudar o próximo. Para que é que serve? Para que é que serve os recursos que nós temos de nos ajudar e ajudar o próximo? Bom, mas teve aquele que recebeu 1 talento. Ele estava presente, estava vendo tudo aquilo ali. Ele chegou e disse: ah, Senhor, está aqui 1 talento que tu me confiaste. Porque eu ouvi dizer que tu és duro, tu ceifas aonde não plantastes. Eu tive medo de ti, Senhor, enterrei o teu talento. O que é que quer dizer isto? Enterrar o talento. Ele usou somente para ele. Ele foi egoísta. Só usou para ele. É aquelas pessoas que dizem: primeiro eu de novo. Só eles é que querem ser merecidos. E inventam essa desculpa. Como ele inventou diante do Senhor. Senhor, eu ouvi dizer que tu és duro, tu ceifas aonde não plantastes, e por isso eu enterrei o teu talento.
Aí o que foi que o Senhor disse? Servo mau e infiel. Por que tu não colocaste o meu dinheiro na mão dos banqueiros para que ele pudesse correr juros e tudo? Quer dizer, reprovando aquilo que a gente faz, ou aquele que faz, enterrar o talento, que são as oportunidades que nós temos de crescimento espiritual. E o que foi que ele fez? Pega esse talento desse que enterrou e dá para aquele que multiplicou os 5 talentos. Quer dizer, a nossa capacidade vai aumentando cada vez mais. O Senhor não quis o talento para ele, mas deu para aquele que havia multiplicado os 5 talentos. Pois ele ia ficar com 11 talentos. Então é necessário que nós não nos enganemos. Deus vê tudo. É tão tal que Jesus Cristo disse que não cai um cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. Ele sabe de tudo. Nós não enganamos a Deus. Não enganamos a Deus. Por isso é que nós temos essa proposta do Evangelho dia de domingo, falando realmente dentro da proposta que Jesus Cristo veio nos falar. Porque você chegar e dizer assim, falar uma coisa mais profunda aqui. Ah, mas o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo lavou os nossos pecados. Eu vou até fazer uma live dessa, não sei se no próximo domingo. O sangue de Jesus Cristo lavou os nossos pecados. Tudo bem. É uma forma de dizer. Isso é uma forma de dizer, não é isso? Porque se lavou os nossos pecados, por que é que nós ainda sofremos hoje? Se o sangue dele lavou os nossos pecados. Então tem uma coisa errada. A interpretação não é correta. Nós não podemos interpretar o pé da letra, como disse Paulo de Tarso, que a letra mata, o espírito é que vivifica. Agora, se nós procurarmos a interpretação correta, que o sangue, os esforços de nosso Senhor Jesus Cristo, é que vai nos ajudar a nós limparmos os nossos pecados. Os exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não só porque o sangue que ele derramou na cruz, esse sangue lavou todos os pecados. Então por que é que nós ainda continuamos a pecar? Quer dizer que ele vai vir de novo, vai ser crucificado para lavar os nossos pecados de novo. Então nós precisamos procurar o sentido daquilo que está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que pode muito bem ter irmãos nossos que estão nos assistindo aqui e que podem não concordar. Mas se nós interpretarmos no sentido mais profundo, com certeza nós vamos observar isso. Que o sangue representa justamente os esforços de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a sua luta, tendo todo o poder do mundo, do céu e da terra, como ele disse, ele aceita ser crucificado entre 2 ladrões. Ele aceita ser crucificado entre 2 ladrões. E depois ainda, os doutores da lei, embaixo, zombando dele, desce dessa cruz que eu quero ver. Tu salvou a muitos, mas a tu não salvas. Desce dessa cruz que eu quero ver. Zombando. E Jesus Cristo chega e diz, pedindo água, que ele estava com sede. O que foi que os soldados fizeram? Colocaram fel nos seus lábios e ele não quis beber. Como o mundo ainda é injusto, a humanidade. Porque se Jesus Cristo nos ofereceu a água viva no poço de Jacó e disse, aquele que beber da minha água jamais terá sede. O que é a água de nosso Senhor Jesus Cristo? Os seus ensinamentos. Os seus ensinamentos. Quem procurar viver os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai o quê?
ele vai vencer as suas provações, as suas expiações, as suas dificuldades. Não vai deixar se abater. Não vai, porque ele vai ter confiança em Deus. Vai chegar num momento difícil e dizer: o que é que Deus quer que eu aprenda nesse momento? E não se revoltar contra Deus. Achar que Deus está o castigando. Deus não está sendo justo. Quer dizer, é aquela coisa que nós temos conosco mesmo, ou com nós mesmos. Nós não queremos assumir a nossa culpa, os nossos erros. Foi o que Jesus Cristo disse, que a gente vê o cisco no olho do nosso irmão, mas não quer ver a trave que está no nosso. Quer dizer, nós vemos os nossos defeitos no outro, mas não queremos ver os nossos próprios defeitos. Foi o que Jesus Cristo falou. Foi o que Jesus Cristo falou. É essa projeção de nós ajustarmos nos outros aquilo que nós temos, que nós precisamos corrigir. Então, meus irmãos, é muito importante os nossos esforços diários. Nós temos condições de mudar tudo, porque tudo vai ser mudado por nós mesmos. Porque é como eu venho dizendo nessas lives que a gente faz, ninguém vai poder fazer por nós, de forma alguma. Então é melhor nós lançarmos mão da charrua, como disse Jesus Cristo, não olharmos para trás. Não olharmos para trás. Porque o que está feito para trás, nós não podemos mudar. Voltar ao passado. Nós podemos agora, no presente, fazer um novo semeio. Se nós fizermos um novo semeio, automaticamente nós teremos uma nova colheita. Só se muda a colheita no semeio. Se nós continuarmos agindo do jeito que nós estamos agindo, a colheita vai ser a mesma. Colheita de dores, de sofrimento, de tristeza e tudo mais. Então precisamos mudar. Aí a pessoa pode dizer, sim, mas me diga aí, como é que essas mudanças nós precisamos lançar mão das sementes que Jesus Cristo deixou no seu Evangelho. Nós precisamos o que? Semear essas sementes do amor, da caridade, do perdão, da humildade e da simplicidade. Só se muda o semeio através das ações. Não há outra forma. Não há outra forma. E nós costumamos muito nos enganarmos. Nos enganarmos. Então, é importante cada um de nós, entender de que eu sou o artífice das minhas alegrias como das minhas tristezas. Sou eu que estou no comando da minha vida. Sou eu que estou no comando da minha vida. Deus nos deu o livre-arbítrio justamente para que nós saibamos escolher. A opção é nossa. Se eu quero ser feliz, ou quero ser infeliz, vai depender de mim. A opção é minha. Ou então, eu preciso me esforçar mais. Eu preciso acreditar mais. Cada vez mais. De que eu posso fazer diferente. Eu posso fazer diferente. Eu posso abrir as portas que precisam ser abertas. Posso. Eu tenho a chave dentro de mim. Eu tenho a chave nas minhas mãos, no meu coração, que é a chave do amor, que abre todas as portas. Todas as portas. Então, não deixemos para amanhã, para depois. Não deixemos para amanhã, para depois, aquilo que nós podemos fazer hoje. Hoje. Não vamos prolongar essa expectativa, essa ansiedade, essas tristezas, depressões e tudo mais. Se a gente tem condições de fazer diferente,
E nós vamos ter que fazer diferente. Jesus Cristo nos aguarda há quanto tempo? Há quanto tempo que Ele nos aguarda? Há quanto tempo esse pastor aguarda pelas suas ovelhas? Ele nos disse que não nos deixaria órfãos, estaria conosco em todos os momentos da nossa vida. Que é outra coisa que os nossos irmãos, eu respeito, que disse que Jesus Cristo está voltando, mas Ele nunca saiu de perto de nós. Está aí o Evangelho. Não vos deixarei órfãos. O bom pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas. Então, como é que Ele pode nos abandonar? Como é que Ele vai voltar se Ele nunca saiu de perto de nós? Ele é o governador espiritual do nosso planeta. Eu sei que é uma forma de dizer, porque nós, Jesus Cristo já veio a nós agora que precisamos ir até Ele, pelo caminho que Ele nos deixou, pelo caminho que Ele nos deixou. Então é necessário que nós deixemos certas interpretações que têm somente nos distanciado da verdade. Ele mesmo disse para Pilatos: eu sou a verdade. Quando Pilatos desejou, perguntou para ele o que é a verdade, e ele ficou calado. O que é a verdade? Ele não poderia falar para Pilatos, porque Pilatos não tinha condições de entender o que era a verdade. Ele não tinha condições. Mas a verdade é tudo aquilo que Ele nos deixou e que nós precisamos seguir. Com certeza nós já estamos há quantas encarnações? Centenas, milhares de encarnações que nós estamos procurando, lutando para mudar, caminhar sobre as pegadas luminosas desse meigo Rabi da Galileia. Então é por isso que eu volto a repetir: o momento é hoje. O momento é hoje, é agora. É agora. Para que nós tomemos as decisões que precisam ser tomadas. Nós devemos deixar essa viagem para fora. Essa viagem para fora não tem nos dado as condições para que nós possamos viver a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Só quem pode fazer isso é a viagem para dentro de cada um de nós. Para cada um de nós. Então, nós podemos decidir hoje. Nós podemos decidir agora. Nós temos, como eu já falei, tudo em nossas mãos. Tudo em nossas mãos. Então não vamos mais prolongar esses dias de tristezas. Vamos fazer a nossa parte. Se aquela pessoa que está do nosso lado, que convive conosco e tudo mais, não fizer a dele, deixe. Vamos respeitar. Vamos respeitar. Porque nós precisamos despertar. E como Paulo de Tarso diz: desperta, ó tu que dormes. Dormir, que Paulo de Tarso diz, é justamente nessa ilusão e nessa fantasia, nessas fantasias do mundo, desse poder temporal. Não é importante ter, o importante é ser. É ser, porque o que nós somos aqui, nós seremos em qualquer lugar. Nós seremos em qualquer lugar. Agora, o que nós temos aqui, nós não vamos ter para os lugares onde nós vamos quando deixar o corpo físico. Nós não fomos criados para sofrer. De forma alguma.
Deus não seria, Deus não agiria desse jeito, porque nós não criamos os nossos filhos para sofrer. Então Deus vai nos criar para nós sofrermos de forma alguma. Então vamos repensar, vamos fazer uma reflexão de tudo que eu fiz até agora. Eu mereço ser feliz? Vamos fazer essa reflexão. Tudo que eu fiz até agora já é o bastante, já foi o bastante para que eu viva a felicidade que eu almejo, que eu sonho viver? Vamos fazer essa pergunta para nós. Vamos fazer essa pergunta para nós. E nós, com certeza, vamos ter condições de nos responder a nós mesmos. A nós mesmos. Por isso, meus irmãos, é necessário que nós ouçamos a voz do grande pastor das nossas vidas. Quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e meu fardo é suave, e sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida, aquele que come do meu pão jamais terá fome. Aquele que beber da minha água jamais terá sede, e aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e se-vos-á. Todo aquele que pede, ele recebe, todo aquele que busca, ele encontra, todo aquele que bate a porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. Está aí, meus irmãos, o chamado do nosso Mestre. E que nós precisamos seguir. Porque quando a gente pede, recebe, quando a gente busca, a gente encontra, quando a gente bate a porta se abre. E caminhando pelas suas pegadas, nós vamos chegar ao reino dos céus que está dentro de cada um de nós. Então, só desejo agradecer a cada um de vocês, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, nós estamos aqui. Nós nos colocamos à disposição para responder algum questionamento. Certo? E se ninguém fizer, eu acredito que entenderam, né, o que nós procuramos colocar hoje nessa live, nesse evangelho de hoje, em que nós fazemos todos os domingos. Todos os domingos nós fazemos. Então, meus irmãos, só desejo muita paz, muita felicidade para cada um de vocês. E que nós não desistamos nunca, nunca, nunca. A nossa felicidade está bem à nossa frente. É só nós insistirmos, persistirmos. Porque Deus não desampara os seus filhos. Ele vai estar sempre conosco. Em qualquer momento nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele vai estar sempre conosco. Então, gratidão a todos por esse momento, e agradeço também a Rainara, né, pelo que ela falou. Luciana Pessoa, desejo muita luz a todos. Desejo que saibamos, né, realmente é isso. Nós precisamos estar confiantes. Então, gratidão a todos. Muita paz. Que Deus nos ilumine sempre, para que nós consigamos chegar a esse reino dos céus que está dentro de cada um de nós. Gratidão mais uma vez.